Boa noite. Estamos entrando no ar. E não tem coisa pior do que o coronavírus, do que faltar água em sua casa. Ajuda aqui. Entramos um pouquinho atrasados, correndo, para a gente poder estar entrando com você e poder participar um pouco da palavra de Deus. Que bom que você está entrando. Enquanto outros estão chegando, a gente quer louvar a Deus pelo cuidado dele, pelo produto dele, pelo seu cuidado, pela sua provisão. Eu fiquei impressionado com o fato de que na semana passada começamos esse estudo aqui e algumas pessoas chegaram a estar conosco. Você provavelmente esteve conosco naqueles dias, naquela semana, quando nós começamos a dar uma primeira palavra sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Então, isso foi algo especial, porque logo depois começou a haver uma coisa que eu fiquei impressionado. Nós tivemos quase 600 visualizações nos dias seguintes. Eu fiquei impressionado com o grupo nosso, era um grupo pequeno, para a gente estudar a Bíblia juntos, e orar, e assim por diante. No entanto, de repente, a gente viu aquilo se multiplicar, e se multiplicou de tal maneira que mais de 600, quase 600 pessoas visualizaram, e eu fiquei impressionado com o poder da propagação dessa palavra. Estou animado para a gente continuar estudando a palavra. Que bom, Cláudio no Rio, Cissa. Oi, Cissa, um grande abraço para você. Que bom, minha irmã, que bom, missionária. Quero ver você na terça, na manhã, na quinta-feira. Dá um jeito de arrumar o seu Instagram aí, dá um jeito. Ruth, beleza? Oi do Clay. Pastor Eliabe, que maravilha, glória a Deus, é Milton. Gente, tem muita gente boa entrando e participando. A gente está louvando ao Senhor Jesus e separando esse tempo, né? E enquanto outros vão se achegando, a gente vai trazendo essa memória, porque eu fiquei impressionado mesmo com a possibilidade de espalhar. Eu acho que, aliás, cada pastor que está tendo a oportunidade de fazer essas lives nas suas igrejas, na sua casa, no seu povo, está tendo assim uma oportunidade de ver que a pregação extrapola a igreja, né? A pregação ela fica no ar e ela extrapola o seu púlpito. E isso é algo para a gente pensar e levar a sério daqui para frente. Bem-vindo todos, que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que você, mais uma semana, passamos esse vento, essa quarentena, esse vírus, essa situação toda, nós estamos com mais uma semana. Você venceu, passamos mais uma, com certeza há de trazer de Deus para nós alguma coisa muito mais preciosa, muito mais graciosa. Que bom que a gente pode estar juntos, e é bom lembrar também que na terça-feira e quinta-feira, às 10 horas da noite, e aí pelo Instagram, não pelo Face, às 10 horas da noite a gente está fazendo um tempo de missões. É um tempo que a gente conversa, que a gente entrevista alguns irmãos. Ontem nós tivemos missionários, pastores aqui conosco, gente tocando, gente do Rio, gente de fora, gente de perto. E a gente que está engatinhando nessa história, a gente está aprendendo como é que usa essas coisas aqui. Eu não sabia que o Instagram tinha um tempo de 1 hora. Resultado, o programa sai do ar, a reunião sai do ar abruptamente, né? Então vamos ver se a gente, pedindo perdão aos irmãos que participavam, que nas próximas possam ser melhor. Já está conosco cerca de 18 irmãos, 18 pessoas já espalhados desse Brasil, e até gente que está chegando de tudo quanto é lugar. A gente louva o Senhor Jesus por isso, e a gente quer orar. Queria que você orasse comigo. Aliás, se você prestar bem atenção, se você já abriu a sua Bíblia, e eu digo para você, já abra logo, não é? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, e logo de cara eu queria começar com a oração que Paulo faz em prol da igreja de Filipe, em prol dos irmãos. Que oração bonita, que oração poderosa, que a gente pode aprender e a gente pode começar a desenvolver essa oração com os nossos próprios irmãos. Não é? Então daqui a pouquinho nós vamos orar, mas eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1. Já abriram?
Dou 2 segundos, né? Abra aí rapidinho, se é que já não veio com a Bíblia aberta. Esse nosso estudo precisa que você venha com a Bíblia aberta. Essa é a nossa continuação do nosso estudo. Fizemos um quarta-feira, vamos fazer hoje. Estamos pensando, começamos a pensar aqui nos nossos irmãos aqui de Colombo. A nossa igreja está sem poder se encontrar, não é? E como muitas, quase todas as igrejas congregacionais. E a gente estava pensando, poxa, a gente podia ter um tempo para estudar a Bíblia junto. E aí a gente pensou nessa possibilidade de toda quarta-feira, no horário do culto, aqui em Colombo, e a gente dá um grande abraço para todo mundo, para todos que estão nos ouvindo e todos aqueles que estão participando. Vai chamando outros, vai se achegando para a gente fazer uma grande corrente de oração em prol do nosso povo, em prol da nossa casa, nossa família. Tá aí uma coisa boa, eu diria, é que a gente começa a aprender que é possível estar em grupo e a distância não pode nos separar. E nós podemos orar uns pelos outros, porque o nosso Deus, o Deus que está aqui comigo em Colombo, é o Deus que está contigo, está com Cissa lá em Carira, com Ruth no Rio, com Cláudio no Rio. É a igreja que vai sendo alcançada pela palavra, pelo Evangelho, pela presença doce do Espírito Santo de Deus, né? Que coisa boa, gente chegando. Oi, Márcia, bem-vindo, um abraço. Oi, Roberto, que bênção, você está aqui também com a gente. Tudo bom? Paz. Débora, que saudade, vocês estão pertinho, a gente está tão longe. Deus abençoe vocês de uma maneira poderosa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fique conosco, fique aqui mais um pouco. Abriu sua Bíblia? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, diz assim, e eu li isso na semana passada, mas eu preciso retomar com você. Diz assim: estou plenamente certo, versículo 6, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Versículo 9, preste bem atenção. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja, Paulo começa a sua carta, a sua pregação, a sua palavra, já declarando o seu imenso amor. Falamos isso ontem, na quarta-feira passada, você pode dar uma olhada no último vídeo, e falando que aquela igreja era igreja especial pela maneira como aquela igreja surgiu, mas também pelo fato de que aquela igreja era uma igreja que se envolvia profundamente com a vida de Paulo. O Paulo que foi se espalhar e pregar o evangelho não foi sozinho. A igreja foi com ele. Aquela é uma igreja missionária, aquela era uma igreja vibrante. E esta é uma carta da alegria, apesar das circunstâncias difíceis que Paulo estava enfrentando. Das situações difíceis que Paulo estava enfrentando, semelhantes às que nós também enfrentamos, talvez muito, muito pior, porque ele de fato estava numa quarentena, isto é, ele estava preso. O evangelho o conduziu até as prisões agora cercavam Paulo, mas Paulo estava mais livre do que nunca, porque ele podia compartilhar e viver o evangelho de uma maneira muito, muito especial. E aí, quando ele está dizendo essa graça da igreja, da alegria, de saudade que tinha no coração, das entranhas dele saía saudade. Você tem saudade assim de alguém, de uma igreja, de pessoas que passaram pela sua igreja, de missionários? É assim que Paulo sente, essa paixão. Aliás, aqui já abro uma coisa importante. Todo missionário devia aprender, e eu estou aprendendo a orar com essa saudade, com essas entranhas. A igreja não é só um lugar de onde vem parcerias e vem sustento. A igreja é um lugar para a qual as minhas orações são dirigidas, para a qual o meu coração, a minha vida também se volta. E aqui Paulo está dizendo, eu oro, eu faço uma oração. Agora, nós oramos de muitas maneiras esquisitas. Às vezes oração
a oração evangélica, a oração vira quase um cacuete, às vezes quase uma desculpa. Tem gente que usa da oração para dar desculpa. Por exemplo, olha, o que será que Deus quer da minha vida? Ah, não sei, vou orar. E aí fica orando, e a oração acaba sendo apenas uma mera desculpa para não tomar uma decisão ao lado de Jesus. E às vezes a gente vai orar e fica assim, o que eu vou falar? Pelo que realmente eu peço? Não é à toa que os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Não é à toa, não é à toa. E aqui, Paulo, de certa forma, nos ensina. E aqui eu queria que esta oração também fosse a nossa, e daqui a pouquinho nós aqui fizéssemos uma corrente de oração pelos nossos queridos, pelos nossos irmãos. Olhe bem, observe o versículo 9, abra aí. Versículo 9 diz assim, faça essa oração. E o que ele pede? Basicamente ele pede uma coisa. Eu oro por vós e faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Preste bem atenção, a oração é que o vosso amor aumente mais e mais. Que pedido, hein? Que pedido bom para nós orarmos uns pelos outros, para você orar por mim, para a gente orar pelos outros, para a gente dizer, Senhor, que o amor do fulano, do Beltrano, da Paulette, da Renata, da Kátia, o amor de cada um que está aqui, o amor de cada irmão, cada família, esse amor aumente mais e mais. Nunca nós vamos ser plenos de amor, não é verdade? Isto é, nunca vamos ser perfeitos em amor. Até porque a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Então, em primeiro lugar, o que Paulo está pedindo é que aquela igreja, aqueles irmãos, sejam crescentes em Deus. Creiam, vivam, conheçam a Deus. Ó profundidade da riqueza, o apóstolo Paulo escreve em Romanos, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento, da plenitude. O amor de Deus é vasto, é comprido, é alto, é profundo. Ah, se você pudesse compreender, conhecer o amor. É isso que ele está pedindo. E ele está orando para que o amor de Deus seja crescente, aumentando cada vez mais e mais e mais e mais. Ah, pastor, mas eu conheço gente que é muito amorosa, que tem muito amor. É verdade, que bom, ainda tem tanta coisa para aprender. Aí nós temos tanta coisa para crescer, nós temos tanta coisa para ver. E não se esqueça que de uma maneira bem prática, a palavra de Deus diz em João que o perfeito amor lança fora todo medo. Uau! Olha o que Paulo está pedindo. Ele não está falando de um amor romântico, que o amor romântico cresça cada vez mais. Não, ele está falando do amor ágape, do amor que é a essência de Deus. Que nós nele cresçamos cada vez mais e mais. Ah, você já tem um nível espiritual, você está crescendo, você está na fé há tantos anos, que bom. Você está com mais de 30, 40, 50 anos na fé, que bênção. Que bênção, que bênção. Ainda tem tanta coisa para a gente crescer, não é verdade? E a oração que Paulo está dizendo que fazia constantemente, e Paulo era homem de oração, não era homem de falação, não é? Ele fala para Tessalonicenses, orai sem cessar. Esse falar com Deus, esse comunhão com Deus, esse andar com Deus, era algo exercitado por Paulo, e Paulo diz que ele não havia alcançado a perfeição, quanto mais eu e você. Então nós temos um processo aí, e Paulo está dizendo que o amor deles aumente mais e mais. É um bom pedido para nós nessa noite. Agora, esse amor não é um amor descontextualizado, isto é, um amor apenas de pele ou romântico. Não, olha só, esse amor traz consigo aquilo que está aqui no versículo 9, finalzinho, ó, aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Duas palavrinhas aí. Pleno conhecimento, conhecimento de quem é Jesus, conhecimento da palavra, conhecimento do amor, conhecimento do poder de Deus, conhecimento da verdade. Cresça, conheça, estude, viva, saiba quem é o Deus a quem nós servimos, que Ele está conosco, que todas as coisas cooperam. Vá crescendo, né? Crescendo nesse amor. Pleno conhecimento e toda percepção, intuição, e atentar plenamente naquele que era,
que há de vir, aquele a quem nós somos fiéis, servos e queremos crescer nele, queremos ser mais dele, que queremos ter o mesmo sentimento. Daqui um pouquinho, capítulo 2, Paulo vai falar isso, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O nosso modelo é ele, o nosso modelo é Cristo, o nosso modelo é o Senhor, o nosso modelo é o amor de Deus. Está aí uma coisa que está faltando cada vez mais, parece que está faltando. Aliás, Jesus diz em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. A multiplicação da iniquidade ia fazer com que o amor se esfriasse. Então nada mais importante hoje do que nós estarmos clamando pelos nossos irmãos. Aproveitar esse período de quarentena, faz uma lista de gente, pega a sua lista de zap, em vez de ficar mandando só mensagem, pega a lista do seu telefone, pega a lista e vai orando, um por cada um, vai orando e vai pedindo, aumente o amor, Senhor, derrama o teu amor sobre ele, derrama o teu amor, que ele ame mais. O Senhor é um homem de Deus, uma mulher de Deus, como ele te ama, mas que ele ame mais e mais e mais. Queria fazer uma pausa aqui. Queria fazer exatamente uma pausa. Nós temos aí uns 20 irmãos aqui que estão firmes aí ouvindo. Eu queria fazer uma pausa. Eu queria que você parasse comigo para a gente orar. É uma pausa. É um meio termo. Nós ainda não oramos no início desse estudo. Então eu queria que agora você parasse para orar. E o que você vai pedir? Talvez agora você lembrou de pessoas. Lembra de mim. Lembra de alguém. Talvez você tenha que clamar por alguém nesse momento. Então eu queria que você clamasse ao Senhor. Queria que você parasse aí. Não é? Mesmo que outras pessoas estão ouvindo depois. Mas agora a gente pare e ore. Senhor Deus, queremos repetir, como o apóstolo Paulo, que orava pela igreja de Filipos. Nós queremos pedir pela igreja evangélica, os crentes do Senhor que nos une, que nos ouve nesse momento. Nós queremos pedir a Deus que o Senhor derrame o seu amor sobre cada um de nós. Derrame o seu amor sobre as nossas vidas. Derrame, Senhor, a sua verdade. Derrama, Senhor, e que o teu amor em nós seja pleno de conhecimento. Que o teu amor em nós seja um amor que se aprofunde a ponto de sabermos como o Senhor quer, como o Senhor pensa, como o Senhor sente, a dor que lá esteja no seu coração. Ó Deus, derrama o teu amor sobre nós, porque estamos vivendo em épocas de muito medo, de muitas inseguranças, de incertezas, de ataques de todas as ordens. Mas o Senhor nos tem amado, o Senhor nos tem amado. Então derrama o teu amor sobre nós, porque cremos na tua palavra que diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E nós queremos descansar no Senhor. Não é vírus, não é situações quaisquer, não é medo do emprego ou da falta do emprego, ou da crise ou da não crise, da perseguição ou não perseguição. Nós estamos nos braços do Senhor. E o Senhor lança fora todo medo, nós somos teus. Ó Deus, enche o coração do teu povo, daqueles que nos ouvem, dos nossos familiares, da igreja, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Muito bem, outras pessoas estão entrando e a gente vai dando bem-vindos, mas eu queria que você, aberta a sua Bíblia, continue conosco em Filipenses, porque nós queremos ler com os irmãos um texto que vai do capítulo 1, do versículo 12, até o versículo de número 26. 12 ao 26. Então, abra aí e vá já preparando o seu coração para as coisas que hão de vir. Em Romanos, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E agora, aqui, nesse versículo 12 até o versículo 26, de certa forma, Paulo coloca isso de uma maneira muito prática. Já mencionamos outrora que essa é uma igreja difícil, ou melhor, era uma situação difícil, porque Paulo estava preso, e as pessoas estão tristes, desanimadas. Então Paulo escreve, mas fica para cima, né? Como é que tá? Tá difícil, mas está tudo bem. Está lutando, mas está tudo bem. Olha como é que na prática ele faz isso.
porque ele agora coloca o seu exemplo atual, isto é, aquilo que ele estava enfrentando normalmente. E ele vai colocar aquilo, mas de uma maneira positiva, como quem vê, Deus está vendo coisas, Deus está fazendo coisas. Veja comigo, versículo 12, mantenha sua Bíblia aberta. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Primeira coisa, preste atenção, a situação é a seguinte: coisas aconteceram que levaram Pedro para a cadeia. Pedro está preso por causa do Evangelho. E aí o pessoal fica, uau, e agora? Vamos triste. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, o Paulo está preso numa outra situação, e ele escreve para Timóteo dizendo, Timóteo, participa, não te envergonhes do Evangelho, nem do seu encarcerado, que sou eu. Está preso. E aqui ele está escrevendo para a igreja de Filipos, olha, eu quero dizer que até as cadeias, eu estou preso, mas isso contribuiu. Você está pensando que isso está sendo ruim? Não, isso contribuiu para a proclamação do Evangelho. Quando a igreja no primeiro século é perseguida, naquela história dos romanos que mandavam os cristãos para o salão de festa não, para as bocas dos leões, para botar nos postes e pegar fogo no Coliseu, enfim, tanta coisa que eles fizeram, perseguiram, que os pais disseram que a igreja, a semente do Evangelho foi regada com o sangue dos mártires. E aí você pensa, agora a igreja vai acabar. Não, não vai acabar, a igreja prospera, cresce. Eu conheci um homem chamado pastor Cristo Kulichev. Eu conheci já tem bastante tempo, foi em 2003 quando eu o conheci. E o pastor Cristo Kulichev era da Bulgária. E ele era pastor na Bulgária quando a Bulgária era um país fechado no comunismo. O comunismo chegou e fechou. E o que eles pensaram? Vamos expulsar todos os missionários. Pronto, expulsaram todos os missionários. Ok? E a igreja ficou sem missionários. E aí vamos começar a prender pastores. E o pastor Cristo Kulichev foi um desses que ficou preso. Ele foi para a cadeia e ficou lá não sei quanto tempo, um bom tempo, preso. A igreja clamava. Quando o pastor Cristo Kulichev foi preso, o raciocínio e a lógica era o seguinte: expulsamos missionários, prendemos os pastores. Ainda podia citar texto bíblico, ferirei o pastor e as igrejas e as ovelhas ficaram dispersas. Havia 25 igrejas congregacionais na Bulgária quando o pastor Cristo Kulichev foi preso. E passava no coração das pessoas assim, a igreja vai acabar. Vai acabar. Quando o pastor Cristo Kulichev sai da cadeia, anos depois, não existia 25 igrejas. Existiam 50 igrejas evangélicas congregacionais na Bulgária. Paulo foi preso, é isso que Paulo está dizendo aqui, que as minhas cadeias em Cristo, isso está contribuindo. Às vezes você pensa, vai estar ruim. Não, Deus tem algo que Deus está querendo fazer. Agora Deus usa e faz através de pessoas que vão pegando coragem no meio do sofrimento, que vão perdendo o medo no meio do sofrimento, que vão se animando na presença do Senhor. Parece até engraçado, eu fico imaginando a situação aqui. A guarda pretoriana era a guarda de elite, de César, e como Paulo era um cidadão romano, ele havia apelado, então a guarda pretoriana que tinha que levar, e ao mesmo tempo que levava, ao mesmo tempo que prendia, então ficava ali. Eu fico imaginando Paulo com os guardas, suponhamos que sejam dois, logo de cara dois. Aí chega um, chega o outro e ele está ali preso. Eles não podem sair e nem Paulo vai sair. Então Paulo olha para ele assim, tudo bem? Olha, já ouviu falar de Jesus? E aí ele começa a falar de Jesus para o guarda. O guarda não pode matá-lo, o guarda não pode silenciá-lo, o guarda tem que ficar ouvindo. E o guarda ouve Paulo falar de Jesus. Jesus, quem era, o que fez, como era, ensinava. Paulo passava, sei lá, não sei quantas horas, o guarda ficava ali de guarda. Mas vamos supor que fosse o mesmo tempo de hoje. Vamos supor que ele passasse 8 horas. Né? Era o tempo, suponhamos.
Imagina 8 horas e Paulo, não Zé, Paulo. Não eu, Paulo. Paulo falava para o cara assim, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, fiz aquilo outro, aconteceu aquilo. E vai desenrolando o rolo. O cara, depois de 8 horas, imagina, sai dali trôpego, sai dali cambaleando pelo evangelho. Aí vem outro, o cara fala assim, não aguento mais, esse cara aí só fala de um tal de Jesus, esse Jesus que morreu na cruz, morreu por mim, diz que eu sou pecador, que não sei o que lá. Aí entrou, deixa comigo, que eu vou acabar com ele. Chega para Paulo, olha aqui, seu Paulo, não quer saber de nada não, hein? Não quer saber de papo não. E Paulo tá ali, mas o cara não pode bater em Paulo. E Paulo, meu filho, você nem sabe. E aí Paulo começa de novo a falar de Jesus. Aí vem outro da guarda, não quero ficar lá com ele não, porque o cara fala a mesma coisa o tempo todo, fala de tal de Jesus, ele conta cada história de Jesus, cada milagre que esse Jesus fez. E aí, imagina, cada vez que vinha um guarda, Paulo pregava, vinha outro guarda, Paulo pregava, vinha outro guarda, Paulo pregava, e aquele guarda ia falando, e espalhando. É isso que Paulo dizendo assim, ficou conhecido o evangelho, foi conhecido de toda guarda pretoriana, porque virou um zap, uma fofoca santa, e foram divulgando aquilo, e foram espalhando o evangelho. E Paulo diz toda a guarda pretoriana, porque ele estava preso. Os soldados romanos vinham para protegê-lo e não impedir a sua fuga, mas também começava a ser alvo da sua pregação e da sua palavra e do seu testemunho. Eu fico imaginando que de repente passava uma semana, já vinha outros guardas, São Paulo, tudo bem? Como é que é aquela história mesmo? E aí Paulo de novo discipulava, pregava, ensinava, falava, tempos e tempos, até que ele vai dizer toda a guarda pretoriana. Então quando ele pensa, ele passa assim, uau, se eu tivesse preso, ou se eu tivesse solto, se eu tivesse andando por aí, nenhum desses guardas iam parar para me ouvir. Pelo contrário. Mas agora não, eles têm que parar para me ouvir. E ele olha nisso e diz assim, glória a Deus porque eu estou na quarentena aqui. Glória a Deus porque eu estou preso. Porque a guarda pretoriana e todos os demais estão. Uma outra coisa que acontece, e ele está dizendo para a igreja de Filipe, fiquem animados, fiquem felizes. Olha o versículo 14. O versículo 14 diz que a maioria dos irmãos, dos crentes, porque você sabe que tem gente que diz que ama Jesus, mas na hora do aperto, na hora da angústia, na hora da dor, pula fora, não é verdade? Ouve, mas não ouve, participa, mas não participa, quer, mas não quer. E tem muita gente que vai negar o evangelho. Aliás, no meio do evangelho tem muito joio no meio do trigo. Né? Tem muita gente que parece crente, denorex, né? Parece remédio, mas não é. Parece servo, mas não é. Só que aqui no versículo 14 diz assim, a maioria dos irmãos estimulados do Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns começaram a falar, opa, por que só Paulo é que pode sofrer? Por que só Paulo sofre? Por que Paulo precisa do nosso apoio? Paulo precisa do nosso acobertamento? Paulo precisa de estarmos juntos? Ele estar lá. Ele pregou o evangelho, nós estávamos mortos, nós íamos para o dor e horror e vergonha eterna, mas agora Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A nossa pátria não é aqui, a nossa terra não é aqui, a nossa herança não é aqui, o nosso reino não é aqui. E a igreja começa a pegar ânimo. Todas as vezes que coisas difíceis acontecem, a insinuação das trevas é que você se encha de medo, que você se encha de covardia, que você se encha de dizer, não, eu vou parar. Ou então é melhor eu ficar... Às vezes a gente não fala medo nada, a gente usa prudência. A gente muda um pouco a palavra. Mas a tentativa do diabo é fazer com que a igreja se silencie, que a igreja se entristeça a ponto de perder a alegria de falar. Paulo ora para que a igreja seja cheia do perfeito amor, porque o amor lança fora todo o medo. E agora ele diz que a própria situação dele, as circunstâncias dele, estavam produzindo coisas. Primeiro o evangelho estava se espalhando, mesmo que não quisessem. Olha o versículo 15.
Olha o versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. O evangelho vai se falando, até de uma maneira sem querer querendo. Ouviu falar aí? Tem um tal de Paulo que tem uma história com o tal de Jesus, e esse Jesus que era o rei dos judeus, que morreu na cruz. Esse cara já pensou um negócio desse, que veio para morrer por nós. Quer dizer, os caras vão numa tentativa de zombar, de porfiar, de causar qualquer coisa, tristeza. Na realidade, vai produzindo com que o evangelho vai sendo espalhado e conhecido pela face da terra. Até nisso Paulo dá glória, até nisso Paulo agradece a Deus, até nisso Paulo vai dizer, é comigo, é comigo, é comigo. Olha que coisa maravilhosa. Os irmãos estão olhando agora para Paulo e vendo que Paulo está sofrendo, mas agora eles não estão querendo deixar Paulo sofrer sozinhos. Eu estava vendo hoje uma dessas coisas no Zap, na rede, e aí alguém falando da perseguição lá na Rússia, ou melhor, lá na China, que cada vez mais o poder chinês, o Partido Comunista, está querendo tirar de todas as maneiras os símbolos e perseguir a igreja. Na China, provavelmente, é a maior igreja escondida da face da terra. O pessoal se reúne. É proibido isso, proibido aquilo outro. E aquilo que dos templos antigos eles estão tirando símbolos. E aí vai lá o guincho e aí arranca a cruz da igreja. O que eu achei interessante é que há alguns cristãos, para tentar impedir que o símbolo do cristianismo não envergonhe da cruz, porque é o poder de Deus, do Evangelho, nós pregamos a Cristo, Ele é crucificado, escândalo, loucura, mas para nós é poder de Deus. Alguns cristãos, eles se amarram, eles sobem no telhado da igreja onde está lá a cruz e eles se amarram na cruz para dizer, para de alguma forma dizer, vocês não podem arrancar isso. Não é? É gente que quer dizer, não, eu sou de Jesus e eu estou disposto a sofrer, a padecer. Não é? E aí se abraçam. No meio do sofrimento, gente surge com mais coragem. Nos que eu chamo de coragem? Eu estou falando dessa esparrela de achar, eu sou filho do leão, eu cheguei lá, eu bato, eu brigo. Não estou falando disso, estou falando de gente que permanece fiel a Deus, nos princípios da verdade, no princípio do Evangelho. E vai falando, e vai proclamando, mesmo que tenha consequências e circunstâncias, vai entendendo que nada, nem ninguém, não é morte, não é futuro, não é presente, não é passado, não é dor, não é isso, nada. Ah, o Brasil pode começar a ter perseguição, sofrer isso. Pode sim, querido, pode. Qualquer dia desse pode. E aí nós vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve ao Senhor. Quem pertence ao Senhor e quem não pertence ao Senhor. Por isso é que a oração é tão importante. A oração que Paulo faz é que o vosso amor aumente mais e mais. Quer dizer que o amor de Deus derramado em nós aumente mais e mais. Paulo está alegre então. As circunstâncias são difíceis, os tempos são maus, mas ele começa a ver que tem coisas boas acontecendo. Eu acho que uma coisa boa acontecer é tanto pastor, tantas pessoas que estão abrindo a live e falando e pregando aqui na mídia. Pessoas estão ouvindo, pessoas estão abençoadas, pessoas estão falando, estão querendo. Pessoas que nem iam na igreja, agora vão, de repente até assistem, né? E vão conhecendo o Senhor Jesus, aquele que tem o controle, que tem o poder. Ele tem a chave da morte, da vida. Mas não precisamos ter medo da morte, porque veja, Paulo vai falar exatamente disso aqui agora. Se você continuar lendo o texto comigo de Filipenses, você vai ver que Paulo vai dizer assim, eu não tenho medo da morte. Olha, lê comigo, vem comigo. Olha lá, versículo de número 16. Estes, os que pregam por inveja e porfia, pregam por amor, sabendo que estão incumbidos a defesa do Evangelho. Ou aqueles, contudo, isto é, os de inveja, pregam a Cristo por discórdia, versículo 17, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei.
porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será em Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Notem, Paulo não tem aqui desejo de morte, mas Paulo está dizendo que a morte não pode produzir nele as angústias desta vida. Eu não sou dominado, eu não posso ser dominado pela insegurança ou pela acusação ou pela incredulidade que a situação da morte quer produzir. Paulo vai dizer assim, é isso que Paulo está dizendo. Aqui, ó. Cristo vai ser engrandecido. O que importa para mim é Cristo ser engrandecido. Ele é engrandecido no meu corpo, quer pela vida. Como é que eu vivo hoje? Como é que você vive hoje? Como é que você trabalha hoje? Como é que você respira hoje? Como é que você fica em casa hoje? Nós somos o bom perfume de Cristo Jesus? Nós somos o bom perfume? Nós somos. Nós estamos deixando Cristo ser formado e crescer em nós? A nossa vida... não quero morrer não, eu quero viver, eu quero continuar vivendo aqui nessa terra. Tá certo, mas a sua vida glorifica a Cristo? Porque é isso que faz a diferença. A minha vida, o meu viver diário tem que glorificar a Cristo. E Paulo está dizendo, a minha morte também. A minha morte também. Para mim, viver, isto é, tá aqui comendo, respirando, o viver é Cristo. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo sabia disso. Nós já fomos livres do medo da morte. Cristo já venceu, ressuscitou. E Ele é as primícias dos que dormem, para que nós possamos crer. E é isso que Ele está querendo que a gente seja firmado na palavra. Firmado. Ele está no controle. Ele está fazendo, vai fazer muito mais. As circunstâncias que nós vivemos possam ser elas piores, mais difíceis, possam ser angustiosas ou não. Paulo está passando por elas e ele está dizendo todas as coisas cooperam. E ele está dizendo que está com Cristo. Eu estou aliançado, compromissado. Eu sou dele e ele é meu. Agora Paulo quer viver. Olha o versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Entre estar com Cristo ou ficar. Ora, de um e de outro lado, versículo 23. Estou constrangido, tendo desejo de partir. Eu tenho desejo eu quero estar no céu, onde haverá a verdadeira justiça. Pedro vai dizer, onde habita justiça. Aqui justiça é um negócio difícil. Mas para onde vamos? Para quem tem Jesus, para quem vai sendo aperfeiçoado no amor de Jesus e vai arrancando o medo que essa vida aqui na terra vai provocando e vai olhando e levantando os olhos e vendo aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor comprou, aquilo que o Senhor fez. E vai levantando os olhos, e vai levantando os olhos, e vai dizendo, Senhor, reina, venha, venha, eu estou contigo. Viver aqui é Cristo. Viver é Cristo. Então a morte não me assusta. Não deveria assustar. Não deveria produzir em nós. Por quanto mais eu sou aperfeiçoado no amor, menos ela me assusta. E mais eu quero viver aqui na terra para a glória do Senhor Jesus. Mais eu quero viver, mais eu quero espalhar o Evangelho, mais eu quero que os meus irmãos cresçam. Olha o versículo 24, é assim que Paulo pensa. Olha, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Versículo 24 diz, mas por vossa causa é mais necessário permanecer aqui na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria, gozo da fé.
a fim de que aumente quanto a mim o motivo de gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Há o desejo de Paulo voltar, Paulo estar com os irmãos, Paulo poder abraçar. Logo, logo, quando acabar essa quarentena, a gente vai ter o privilégio de voltar. Seria tão bom se a gente pudesse voltar de fato à alegria de comunhão, à alegria de poder abraçar os nossos irmãos na igreja, não é? Porque, vamos ser sinceros, nós temos hoje na igreja, no templo, muita gente que vai ali já está acostumado, acomodou a estar na igreja, acomodou até ali no templo, acomodou. Ah, se não der agora, eu vou depois. Se eu depois, vem aquela vidinha. Quem sabe, aí esse nosso retorno seja um retorno depois da tempestade, seja um tempo de a gente dizer como é bom e agradável viver unidos, irmãos, como é bom estar aqui, como é bom a gente poder abraçar ainda. Ah, eu tenho certeza de que vamos estar para sempre com Cristo, é verdade, mas que bom se eu puder estar também com meus irmãos aqui, para estarmos fortalecendo, aumentando a nossa fé, progredindo no amor, progredindo na fé, abraçando, cuidando, vivendo para a glória de Jesus. Meus amados, o nosso propósito, toda quarta-feira, às 19h30, é a gente está estudando aqui a carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos terminando aqui o versículo 26 do capítulo 1 de Filipenses. Nesse capítulo, Paulo ora para que o nosso amor aumente mais e mais. Amar aqui é intimidade, relacionamento, conhecimento, intimidade, percepção. Para a gente não ser tolinho, para a gente não ser bobinho, para a gente ser sincero, para a gente ser inculpáveis no dia de Cristo. Que a gente cresça nesse amor, que a gente cresça em Jesus. Que a gente não perca a consciência de que todas as coisas estão sendo cuidadas pelo Senhor. Mesmo em tempo de quarentena, Paulo estava, já falei isso, estou repetindo muitas vezes, Paulo estava preso, estava numa quarentena forçada, mas ele mesmo assim conseguia ver a boa mão do Senhor. E ele viu que o evangelho estava crescendo com aquilo, o evangelho estava prosseguindo, nada estava parando, né? Os guardas estavam vindo, tinha gente pregando até por inveja, tinha gente pregando errado, tinha gente pregando falando besteira, mas o nome de Jesus estava sendo proclamado, Jesus estava sendo conhecido, e Paulo se alegrava nessas coisas. E a gente vai desenvolvendo a nossa fé. Desenvolva, né? Não se intimide, não se aprisione, não se aprisione. Já chega a quarentena, mas não se aprisione. Abra o seu coração, abra seus lábios em oração, abra e ore por nós aqui em Colombo, ore pelos missionários aqui no sul do Brasil, ore pelos missionários de uma maneira muito especial, ore por Hernani, ore por Filisberto, ore por Felipe, ore por aqueles que Deus está se levantando, mas ore por tantos outros. Eu estou aqui com Eli está aqui conosco, não é? A Cissa lá em Carira, você precisa conhecer o trabalho de Cissa, e assim, tem tanta gente que você precisa estar orando e clamando. Então aproveite e não cesse de orar e clamar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, querido? Que bom que você está comigo aqui, né? Que bom que você entrou, pegou um pouquinho, que bom que você está aqui participando, que você possa estar se alegrando também no Senhor. E antes de terminar, eu queria orar. Se você tem algum pedido de oração, apresente isso diante do Senhor. Eu queria clamar agora mais uma vez pela sua vida. Enquanto eu oro por você, eu queria que você orasse por nós. Orasse aqui pela nossa vida, orasse pela nossa caminhada, orasse pelos irmãos aqui no sul do Brasil. Há tanto por fazer, há tanta coisa. Nossa, tem gente de Belém do Pará, Simone, senhor Luandino, que bênção, um abraço. Eldo, no Rio, que bom. Pessoal de Mossoró, olha como é que é. A gente pode reunir daqui, falar de Jesus e compartilhar da grandeza do Senhor, daquilo que Deus está no controle. Não desanime, não perca a expectativa de que Deus está fazendo coisas grandes e tremendas. Mas prepare para você tomar a decisão de Paulo. Para mim, o viver é Cristo. Eu estou aliançado com Ele. Eu quero Ele, né? Se não for para a glória dele, nem vale a pena. Não vale a pena. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te fortaleça, que Deus encha o seu coração de toda alegria. Se você depois quiser mandar uma mensagem para nós e pedir de oração, qualquer outra coisa, pode mandar, a gente vai estar orando
e vai estar colocando isso diante do Senhor. Tempo nós temos de sobra, não é verdade? Podemos orar sem cessar. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos por um minuto, por um tempinho aí, e vamos nos colocar diante do Senhor. Pai, mais uma vez nós nos quebrantamos diante da Tua presença, clamando a Tua bondade sobre nós. Obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Teu servo Paulo passou pelo que passou e aprendeu o que aprendeu e nos ensina como nos ensina. Ó Santo Espírito de Deus, eu quero pedir que o Senhor, que conhece cada um que nos ouve nesse momento, o Senhor que sabe o que passar, eu peço que o Senhor agora o visite. E mais uma vez eu clamo que o Teu amor seja aperfeiçoado em cada um de nós. Mais ainda, Tu, ó Santo Espírito, que é Espírito de poder, de amor e de moderação, arranca de nós toda e qualquer sensação de covardia, de medo, de inutilidade. Não, o Senhor nos usa. Ó Senhor, então use a nossa vida e abençoe o Teu povo para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica na paz, querido. Fica na paz. Um beijo no coração. Tanta gente especial, tanta gente maravilhosa. Vai dando um coraçãozinho aí. Não sei fazer subir coraçãozinho aqui não. Sobe uns coraçãozinhos aí. Dá uns beijos aí. Né? Que bom. Que bom. Oi, mana. Beijo. Oi, Tony. Que bom, que bom, que bom. Keila. Nossa, Loane. Graça. Que bom. Já leu o livro? Vai lendo o livro. Celso, parabéns, feliz aniversário, cara. Que Deus te abençoe. Pastor Celso, de Senador Camará, ô cabra bom, né? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada vez mais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oi, Otto, companheirão, coisa boa. Ricardo, de Londrina, maravilha, bom te ouvir, bom te ver. Que Deus te abençoe e que a palavra seja cheia no seu coração para a honra e glória do seu santo nome. Assim louvamos ao Senhor, assim bendizemos o seu nome, assim descansamos nele. Que tenha uma noite de paz, uma noite de bênção, em nome de Jesus. Vamos que vamos. Quarta-feira, nesse mesmo bate-horário, 7h30, nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E você pode nos ajudar. Então, que Deus te abençoe. Possamos estar juntos de novo quarta-feira. E amanhã, pelo Instagram, às 10 horas da noite, um papo de missões. Eu te convido para estar conosco. Uma paz. Fica com Deus. Tchau, tchau.